Trânsito. Olá, Tangra Serra, tranquilo? Bom, esse tema eu acho muito importante trazer aqui e eu sei que eu acredito que muitas pessoas podem soar meio infantil esse assunto, porque quem faz isso, obviamente, é infantil, é extremamente infantil, eu falo infantil totalmente, porque são coisas simples. Por exemplo, se você vê um sinal vermelho, pare, verde, continue, amarelo, de preferência, pare, pare mesmo. E muitas pessoas não respeitam o sinal do trânsito e acabam avançando e acaba acontecendo um acidente, aí depois a pessoa fala: "Poxa, eu não sabia, poxa, tá vermelho, você não percebeu". Aí acontece aquela briga toda, o pessoal querendo se defender. E como eu falo, sempre o culpado vai ser aquele que não respeitou o trânsito. E como eu falo, gente, Tangra da Serra ao longo do tempo vai crescer. As pessoas vêm pra Tangra da Serra, as pessoas tiram sua carteira de motorista, e quanto mais a cidade vai crescendo, mais acidente vai acontecendo, e tem que ter um cuidado de cada um. Nós devemos tentar se precaver cada dia mais, porque é a nossa vida, a gente não pode jogar a nossa vida desse jeito. É um cuidado que devemos ter cada dia mais. Eu sei que para esse tipo de pessoas que não respeitam o trânsito, não tem como segurar essas pessoas, não tem como prender essas pessoas, sei lá, numa gaiola, falar que não pode, não pode. Se a pessoa vai fazer um acidente, não tem como segurar ela, acaba fazendo. Mas a população tem que cada dia mais advertir a própria sociedade sobre as consequências. É uma coisa que eu falo. A sociedade que entende que tem poder é uma cidade que vai crescer. A população que entende que tem poder, as coisas vão para cima, as coisas vão crescer, vão ir para cima. Bom, a resposta que eu tenho que dar para vocês é a mesma resposta que o Zé Dirceu deu para os esquerdistas desesperados que foram perguntar para ele o que fazer. E ele respondeu: trabalho de base, trabalho de base, trabalho de base. O poder não está nos cargos públicos, o poder está na estrutura profunda da sociedade, o poder está na mão do povo. Tá entendendo? Quer dizer, um povo disciplinado e organizado é um poder absolutamente invencível. Por isso que eu falo a importância do protesto. Eu sei que pode soar meio pesado, talvez para algumas pessoas essa palavra protesto, mas é real, é real. Por mais que eu falo protesto não num sentido igual como acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, que o pessoal simplesmente destrói as coisas privadas, lojas privadas, os vidros, tudo que é público, a pessoa vai lá e quebra, só porque, não, é de todo mundo. Não, poxa, respeita o que é de todo mundo, respeita a calçada, não suja a calçada, não joga as coisas na calçada, sabe? Não nesse sentido desse tipo de protesto, mas um protesto pacífico, extremamente pacífico, com pessoas pacíficas. E quando as pessoas entendem que vão fazer protesto pacífico para ajudar a própria sociedade, nós recebemos alguns pontos positivos para a própria sociedade, porque os criminosos que vou dar um exemplo claro de estru, que é uma palavra pesada, porque é algo pesado, os criminosos que vão fazer esse tipo de atitude vão pensar uma ou duas vezes antes de fazer certo tipo de atitude, porque vão pensar: poxa, se eu fizer esse tipo de atitude, a população pode me linchar no meio da rua, porque a minha imagem, a população todo dia está falando que não aceita, não aceita, não aceita, o tipo de criminalidade nesse sentido vai diminuir, ele vai pensar na população, vai pensar na prisão, o que vai acontecer quando ele entrar na prisão, as pessoas que vão querer roubar, vão querer fazer algum tipo de furto, vão pensar uma ou duas vezes antes de fazer certo tipo de atitude, a política cada dia mais vai diminuir o número de fraudes que acontece pelo Brasil. Eu não estou focando especificamente em Tangra da Serra, que o político de Tangra da Serra é criminoso, porque não tem tantas provas, não podemos provar, mas sim, se por acaso ele acabar fazendo algum tipo de atitude, ele pode sim ser encrencado pela população, porque a população sempre está falando: poxa, se você fizer certo tipo de atitude, você tem um perigo de você perder seu cargo. O prefeito que, se por acaso fizer certo tipo de atitude erradas, ele não vai fazer isso aí. Ele vai ficar pensar: e, poxa, se eu fizer isso, eu posso perder meu cargo. Se eu fizer isso, eu vou perder meu cargo. E esse tipo de criminalidade vai diminuir. É como eu falo, gente, a população tem poder sim, só que ela tem que entender que tem poder. Ela precisa se conscientizar que tem poder. Aí sim as coisas vão para frente. Aí sim uma cidade vai para frente. Porque imagina, se todo o Brasil fizesse protesto, que a população do todo o Brasil fizesse protesto para que cada dia mais as coisas issem para frente. Como é que estaria o Brasil hoje em dia? A população todo dia, do Brasil todo, falando no protesto: poxa, contra o estru, contra a criminalidade, que um bandido quiser fazer, tudo que a política, o presidente, se por acaso o presidente quiser roubar, a população falando: poxa, se você fizer isso, nós vamos expulsar você do seu cargo, nós vamos expulsar, e mostrando isso de forma simples, né? Como protesto, de forma pacífica, sempre demonstrando de forma. As coisas vão para frente. Imagina se o Brasil todo fizesse isso.
as coisas seriam mais para frente. Só que o problema é que as pessoas preferem fazer protesto a favor de políticos, então isso tem que a população tem que entender que tem poder e as coisas vão para cima, as coisas vão para frente. Beleza, gente? E se lembrando, esse canal é meu, esse canal é seu, esse canal é de Tangará da Serra, beleza? Falou!